voltando à questão, estávamos a falar das vozes, ou seja, as vozes que aparecem no filme, as vozes femininas em conversa e a voz masculina que narra e explica e lê os excertos daquelas enciclopédias e dos textos científicos da altura. A narração foi sempre, na sua mente, um fio condutor para o filme, ou foi um resultado de outras variantes que foram aparecendo ao longo da escrita e do filme em si? Bem, como é que todo o filme teve um processo de escrita e de pesquisa muito, muito longo, por isso passou por várias versões. Começou por ser pensado assim, mais como o filme já com este título em 2016, por isso de 2016 até aqui. Muita coisa se passou, mas a determinada altura, quando já tinha o material mais ou menos todo reunido, percebi que quem tinha que falar daquilo, ou seja, quem tinha que dar a chamada voz e o corpo ao manifesto, tinha que ser eu e a outra pessoa que escreveu o argumento. Por isso, não era uma estreia para mim, não era bem uma estreia, era uma semi-estreia. No filme anterior já tinha feito uns ensaios de aparecer em campo. Não com a voz, mas com a minha presença. Alguns cineastas sentem-se muito confortáveis nessa situação. Eu não, por isso fiz esse ensaio, mas aqui achei que tinha que ser eu a fazê-lo, tínhamos que ser nós a fazê-lo. Foi no processo de escrita para esta versão final, mas como é que isto é um diálogo, isto tem que ser um ensaio, nós é que temos que fazer este questionamento e só podemos ser nós, não podemos deixar isto por mão alheia, porque esta é a nossa história, é uma história que nós estamos a questionar e por isso temos que ser nós. E a partir do momento em que percebemos que tínhamos que ser nós, houve essa construção e nunca mais largámos essa narração do início ao fim, e começou logo por essa questão. Que frase é esta? Será bom começar o filme por aqui? O que é que nós queremos contar? Como é que nós queremos contar? Depois também foi evidente que precisávamos de uma voz para aqueles textos todos que fomos encontrando. Eu devo dizer que há uma coisa muito importante, eu sei que não foi essa a pergunta, mas a maior parte deste material, eu diria que 95% do que aparece no filme está disponível online. Ou seja, isto para mim, para nós foi muito, para mim e para a Rita Palma, que também construiu, e é a outra voz, foi muito importante ter um material que estivesse disponível. Isto porque o anime está, todo o material fílmico está disponível online, a maior parte das fotografias também, e grande parte dos textos também. Isto para nós foi muito importante. Porquê? Porque assim nós podemos dizer, quem quiser ter acesso a esta história pode ter, basta pesquisar, fazer uma simples pesquisa, não precisa de ir a arquivos fechados, não precisa de abrir caixas em arquivos recônditos, não, está tudo muito acessível. E tanto tudo acessível, nós tínhamos muito texto e muito material, porque foi produzido muito material. Isso também era evidente que quem tinha que ler aquele texto teria que ser um homem para representar a voz masculina, o olhar masculino, o discurso do regime, da ditadura, o discurso oficial. Só a determinada altura é que nós percebemos que aquilo bastava ser uma voz. Tínhamos pensado como realmente há as vozes dos repórteres e a voz do diretor da exposição e a voz dos cientistas, entre muitas aspas, que podiam ser vários atores a fazer aquilo, mas depois percebemos, não, tem que ser uma voz. Então fizemos essa maldade àquele desgraçado do ator, do Paulo Pinho, que foi super generoso e disponível, demos-lhe aquele presente, aqueles textos fantásticos para ele ler. Por isso foi assim, foi uma construção que nós percebemos a determinada altura, quando fixámos aquele modelo, aquele argumento, aquela estrutura que é que se vê agora no filme, que tínhamos que ser nós a falar e tinha que ser aquela voz que tinha que não sei se guiar é a boa palavra, que tinha que estar no filme todo. E pegando agora nessa questão do arquivo, não é? Grande parte do filme é a montagem dos arquivos e das fotografias e dessa iconografia que até para mostrar mesmo os povos das colónias e suas aldeias falsas e os portugueses na sua variedade regional, que é mesmo uma parte que eu gostei muito
de ouvir no filme. Como é que vocês fizeram essa montagem, essa espécie de curadoria de informação que é tanta, não é? Para ressignificar, de certa forma, também este arquivo tão material presente no filme. Ok. Nós juntámos o material todo de arquivo, o máximo possível. Também devo dizer que às vezes nós queixamos muito dos arquivos, mas neste caso os arquivos foram muito abertos e muito generosos, porque nós percebemos que isto é material delicado, precisa de muita reflexão, não é para andar a circular por aí. Eles foram muito sensíveis e disponíveis, por isso nós tínhamos essa responsabilidade com o arquivo. Tínhamos muito material e havia muito material produzido na exposição que nós fomos, porque tivemos financiamento, isto não poderia ter sido feito sem financiamento, conseguimos ir também adquirindo, por isso, muito daquele material, os postais que foram feitos para a exposição, muitas revistas, alguns livros, os guias, os roteiros, os mapas, as brochuras, muitas coisas que foram feitas, nós fomos, e tendo esse material, é um bocado isso, como se diz agora, a curadoria, como é que nós fazemos aquilo. E como é que articulamos com o resto das questões todas que nós queremos pôr. E então nós achámos que tínhamos que começar o filme por isso. O filme começasse como se fosse um documentário sobre a exposição, para depois sair daí. Por isso é que ele começa realmente com um lado de muito mostrar o arquivo. Vamos lá, então se isto fosse um filme só sobre a exposição colonial de 1934, como é que mostraríamos? Mostraríamos as imagens que temos, mostraríamos as imagens em movimento e fazíamos esse questionamento do que é que estaria ali. Mostraríamos o material fotográfico e aí é que partiríamos para os outros materiais. Foi o que nós fizemos, foi tentar dar algum sentido àquela riqueza e muito material que é visto às vezes de uma forma que ainda é pouco visto como arquivo, ainda é visto como especialmente o das mulheres, são sempre as mulheres que são sempre aquele, neste caso posso mesmo dizer, o objeto do olhar, e que circulam muito à vontade como objetos exóticos para serem, pronto, e nós também tínhamos, ou seja, havia aqui camadas que nós tínhamos que desconstruir a partir do arquivo. Por isso nós pensamos, vamos começar por este material que nós temos, pelo material do jornal, que é muito engraçado, não é habitual num evento haver assim um jornal como o Comércio do Porto Colonial existiu, que era um jornal que estava montado no recinto da exposição e que observava e dava ao cotidiano. Por isso nós tivemos que fazer realmente sentido, tirar sentido daquele arquivo e a partir daí ver como é que aquele arquivo nos estava a comunicar. E daí chegámos a tudo o resto, à música, às encenações, e começámos a fazer essa desconstrução e esse questionamento. Mas o que é que eles estavam a ensinar? O que é que as fotografias estavam a ensinar quando querem dar o olhar do outro? E foi daí que partimos e o filme explodiu. Pelo menos foi essa a sensação de explodir para os outros, eu digo, materiais, pronto, são reencenações, encenações, ideias, pronto, quase, eu não vou dizer a palavra, ficções. Eu tinha medo até de usar essa palavra, porque queria muito falar sobre essas encenações, mas não sabia como me aproximar delas nesta conversa. Porque eu acho muito interessante que é quase teatral, não é? No segmento do balé, não sei se é uma reencenação daquela peça que se fala, francesa. Ou mesmo quando a Binet Tondon que está a falar e está a apresentar-se enquanto Rosinha, não é? Ou então mesmo numa das cenas quase finais, em que as minhotas lhe estão a pôr o traje folclórico, e mesmo a questão das expressões, então parece-me tão trabalhada, porque as minhotas com aquela reverência, com aquele ar um bocado mesmo obediente, e a personagem da Rosinha de um ar soturno, não é? Como é que foi esse trabalho com os atores, sendo que às vezes parece uma peça tão informativa, ou mesmo a ressignificação dessa informação daquela altura, esse trabalho com os atores e essas reencenações, gostava muito de saber como é que foi esse processo com eles? Foi exatamente um processo como se estivéssemos a fazer foi feita uma dramaturgia.
Ou seja, foi tudo pensado como uma encenação, exatamente. Se calhar neste caso mais ligado ao teatro, porque parecia que uma exposição seria mais, ou seja, tínhamos claro dar o lado da exposição, porque também tivemos que refletir porque é que a exposição colonial, o próprio nome, mas o que é que eles expunham e como é que expunham, mas havia a ideia, e já noutra versão muito antiga do argumento, havia a ideia, isso nós aquela ideia, não é? Aquelas ideias que as pessoas têm, vamos reconstruir a exposição, fazer os stands e montar aldeias e fazer estúdios e essas coisas todas. Isso foi sendo isso foi sendo depurado e percebemos que tinha que haver um trabalho performático e de encenação. E isso aproximava mais do mundo, se calhar, teatral e o mundo da dança. Por isso nós trabalhámos com uma coreógrafa, com a Joana Bergano, para tentar também refletir e repensar sobre esta peça, que aparece primeiro com o original do Jean-Philippe Rameau, Os Selvagens, que remonta também a uma história colonial do século, enfim, não sei quantos séculos atrás, da história comum europeia do colonialismo, e a partir dessa peça tentar pensar quais são as várias versões. No caso, o caso das minhotas foi muito específico, porque elas teve que haver um contacto. Aquilo é o grupo etnográfico de Ariosa, que é um grupo muito aberto e que percebe essas questões e que foram super corajosas a aceitar este trabalho. Falámos muito sobre isso e elas quiseram muito porque acharam que era importante realmente falar destas questões relacionadas com o racismo e desconstruir estas ideias também feitas do que é a etnografia, o que é o típico, o que é a representação, o que é um português, não é? Tal coisa de faz português aprender, que português é que deviam ser. Foi uma ideia também muito explorada. Foi uma ideia muito explorada no Estado Novo e que elas ainda agora sofrem com isso. Essa solenidade é uma solenidade do próprio grupo. Por isso aí foi fácil, porque aquilo é tudo muito precioso, elas fazem tudo de uma forma muito, muito preciosa e muito precisa, muito profissional. Por isso aí eu não tive que fazer nada. Foi só perceber, mas isso aí faz parte do trabalho de quem olha, de quem cria, também de quem se está a relacionar com um grupo. Numa primeira fase, a coreógrafa e eu tivemos que só ver como é que elas faziam e inspirarmos no próprio trabalho etnográfico mais tradicional dela e pensar depois como é que isso podia ser feito. Com a Binette foi mais simples no sentido mais direto, porque a Binette é uma atriz profissional, tem feito muito trabalho no teatro e agora também no cinema, e ela própria faz muito questionamento pelos próprios trabalhos que ela também tem desenvolvido, ela própria também reflete muito sobre estas questões. Por isso foi outro tipo de trabalho. Com os miúdos ainda foi outro tipo de trabalho, porque eram alunos da própria coreógrafa que dava aulas e foi perceber como é que eles se relacionavam, ou que contacto é que eles tinham com as questões do que é ser português, do que não é, questões raciais, mas no universo deles foi sempre um universo como alunos de dança, e era aí que eles estavam. E depois foi pô-los em confronto com uma realidade que eles não faziam a mínima ideia de que aquilo tinha acontecido, que tinham existido zoos humanos em pleno século XX. Para nós para mim é muito mais perto, porque eu nasci no século XX, eles já nasceram no século XXI, mas é uma coisa que ainda causa muito espanto, e eles repudiaram aquilo, mas perceberam que há muita gente que se calhar nos dias de hoje não acha aquilo tão repugnante como aquilo é, e que aquilo é uma coisa que tem que se refletir e tem que se pensar, se calhar não naquele nível de pôr no jardim umas aldeias reconstruídas e pessoas meias nuas do outro lado, mas outro tipo de exploração e outro tipo de olhar agressivo, que eles perceberam que ainda havia ecos nos dias de hoje, e que ainda era uma realidade
se calhar não no presente deles, mas eles, para o futuro deles, ainda tinham que lutar contra isso. Sim, isso é muito interessante. Eu não sei se ainda tenho muito tempo, mas vou aproveitar, não é? Eu vou falar uma resposta mais curta. Não, está a ser super interessante e estou a gostar muito. Queria passar à última cena no museu. Eu acho que é um museu de arte de ciências naturais, não tenho a certeza, mas parece-me super adequado acabar assim num sítio que tenta embalsamar o tempo, mesmo com o próprio embalsamento dos animais e o último plano em si em que estão a ver, que me parece esqueletos de primatas. Não sei se havia alguma mensagem mais profunda ou filosófica que tentasse passar com esse plano, mas queria perguntar se vê este filme também como uma tentativa de embalsamar aquele tempo, ressignificando aquilo que foi, não é? E aquilo que é agora, ou seja, temos visto, obviamente, que o racismo e o colonialismo são questões seculares, mas de há 5 anos para cá, 5 anos ou 10 para cá, sinto que há cada vez mais discussão sobre isso e cada vez mais as pessoas estão cada vez mais informadas por este tipo de questões, não é? E sinto que foi muito importante haver esse contacto com o museu e queria explorar um bocadinho isso consigo. Não é? Ok. O museu é o Museu de Ciência da Universidade de Coimbra. Aquilo é a secção zoológica. Aquilo é, portanto, como aparece no filme, é um museu muito antigo, que está em transformação, como muitos museus estão, e aliás é isso que eu digo no filme. Eu sempre tivemos a ideia de acabar de alguma forma com o museu e com essa ideia da taxidermia. Se calhar não só para falar com esse, como é que se costuma dizer de uma forma mais vulgar, do bicho empalhado, mas de questionar o que é um museu e o que é que pode ser um museu na memória. Para a memória futura. Não é uma coisa fechada. Às vezes há coisas que podem ser desconfortáveis para nós, como não é óbvio que um animal embalsamado seja, não é? Há pessoas que têm muitos problemas com isso, mas é exatamente pensar isso, como é que nós pensamos no passado, onde é que está a informação, porque eu estou convencida que não é deitando as coisas fora, não é escondendo, não é reescrevendo ou tentando, não é deformar, é dar mais informação, mostrar mais, estar em constante pensamento, em constante movimento. Era isso que o museu aquele museu especificamente está a fazer. O último plano não é bem esse, é um com as caixas numa sala. Aquilo não foram valores de produção, não fomos nós que andámos por lá. Aquilo era a secção antropológica toda do museu, porque o museu estava em obras e estava tudo encaixotado. Encaixotar, fechar, tirar do olhar é uma forma. Ali é transitório, porque aquilo está encaixotado, porque vai-se repensar como é que se pode voltar a dar a ver. Eu acho que isso é o mais importante. É voltar a dar a ver e é estar em constante reflexão. O que é que isto significa? O que é que isto pode significar? Como é que nós nos relacionamos com o passado? Como é que nós voltamos a trazer o passado para falarmos, para dialogarmos? Eu acho que o museu é isso, e o museu tem que ser isso. Esse plano, eu tento não pôr essas questões quando filmo. É claro que filmámos os esqueletos dos primatas, isso dá logo, mas eu não tenho resposta para se é metafórico, não é? Aquilo foi uma coisa muito, muito prática, e é um bocado aquela... Às tantas também é um bocado o lado daquele cineasta, um bocado de prático e o lado também de brincadeira infantil que também tem que haver. Que bonito que isto é, vamos fazer um plano assim, vamos ver se funciona, vamos ver se isto depois nos vai trazer algum sentido. E algum sentido trouxe, porque aquele plano sempre esteve ali e sempre foi pensado como um dos últimos, com aquela música, com a versão da música em piano, que remete... o piano remete automaticamente, pelo menos para mim, para uma coisa mais de salão, mais de século XIX, que eu achei que batia muito bem com aquilo. Mas não houve essa questão. É claro que nós
esqueletos de primatas isto vai dar, mas avancemos. Pronto, tentámos deixar o máximo aberto, muitas coisas tentámos deixar em aberto, para haver sempre diálogo com o filme, e esse é um dos diálogos, é esse plano da vitrine. Pronto, eu vou só aproveitar que ainda não está cá a ver para nos interromper. Queria perguntar, pronto, a questão da etnografia, não é? Alguns realizadores que lhe tenham marcado e que talvez transpôs algumas influências para este filme. Nunca expor os nossos mestres, matar os nossos mestres, com certeza. Com certeza que sim. Agora assim de repente nomes associados a este filme não consigo dizer. Não consigo dizer, ou seja, posso dizer outra coisa. Há muitos realizadores portugueses, que não têm, que fizeram o trabalho e não conseguiram, acho que não conseguiram fazer mais por várias razões. E há uns que foram muito esquecidos e que de vez em quando são recuperados. Um deles é o António Campos. Eu falo do António Campos porque durante muito tempo pouco se falava do António Campos, ou falava-se como cinema amador. E quando se fala destes filmes, eu não tenho formação em etnografia nem em antropologia. Há muitos realizadores portugueses que têm essa formação. Eu não tenho formação de cinema, mas lembro-me sempre do António Campos, porque houve muito tempo que tentaram esconder o António Campos como uma coisa secundária. E às vezes isso prejudica o nosso olhar sobre o país. Tem que se olhar, nem que seja para se recusar. Por isso, falo de António Campos. Falemos de António Campos. Obrigada, Marta. Nada. Foi muito bom esta conversa, gostei muito. Espero que também tenha gostado.